Brasil. Os maiores dados do rádio e da televisão também votarão nesta eleição. Aqui está o comandante Jorge Veiga. Na hora de votar, eu vou jangar, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente, Jorge Veiga vai jangar, é Jango. Hoje, dia 1º de março de 2023, completam-se 104 anos do nascimento de João Goulart, o nosso vice-presidente Jango. Como vocês ouviram, naquela época, 1960, o vice era eleito também, não era acoplado com o presidente. Então, o Jango, em 1960, Jango Goulart foi eleito vice-presidente. E depois teve a renúncia daquele senhor e o Jango assumiu o governo. E em abril de 1964, então houve o golpe que instalou a ditadura militar até 1985, mas eu penso que não, eu acho que os resquícios da ditadura vêm até hoje. Mas hoje eu queria falar de Jango Goulart, celebrar o nascimento desse brasileiro, de como o governo dele, eu tinha 16 anos, morava em São Joaquim da Barra ainda, mas eu ouvia, meu pai ouvia o Brizola na Rádio Marinque Veiga, e, enfim, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tudo, a gente era muito bem informado também, apesar de não ter televisão, de não ter internet, de não ter celular, mas a rádio cumpria essa função. O rádio era realmente muito importante. E o Jango foi, então, golpeado e, infelizmente, morreu no exílio em 1976. Teve um infarto, dizem, mas há uma tese de que ele foi assassinado no dia 6 de dezembro de 1976, no Uruguai. Uma pena. Eu tenho muito afeto pelo presidente João Goulart. Tem um livro muito importante, saiu, acho que em 2021, que é esse daqui, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Teresa Goulart, que era a mulher de Jango. Esse livro é precioso, conta muita coisa, muito mesmo. Tem também vários livros sobre o governo de João Goulart, contando, né, do compromisso dele com as mudanças sociais, com a reforma agrária, com a educação pública, com a saúde. Enfim, fomos golpeados em 64 e certamente esse golpe fez ainda aparecer em 2023 o resto desta gente que assumiu depois de um golpe também sobre a presidente Dilma em 2016. Aí vem o governo do usurpador, aí depois vem esse desgoverno, mas finalmente o presidente Lula conseguiu de novo ser reeleito e agora inicia esse governo popular, esse governo que tem compromissos com as verdadeiras causas do povo. Mas os resquícios e os reflexos, né, as sequelas dessas doenças todas, deste golpe militar, da ditadura, do golpe contra a presidente, tem. Ontem, ou anteontem, um vereador em Caxias do Sul, acho que é Sandro, só tem o nome dele aqui, eu anotei, Sandro Fantinel, porque foram descobertos 220 trabalhadores em regime de escravidão. Porque eu acho muito errado falar regime análogo à escravidão. O que é análogo? Aquilo é escravidão, não tem salário, não tem comida, não tem nada, sofrem ameaças. E não satisfeito de terem esse tipo de situação tão terrível, esse vereador se pôs a falar impropérios, falar coisas horríveis. Eu não vou repetir, porque acho que a gente não tem que repetir essas coisas horríveis.
Mas ele falou tanta barbaridade sobre os baianos que é uma coisa horrível. Este senhor precisa ser punido também, para que todos esses que pensam que ainda estão vivendo sob aquele desgoverno saibam que não é assim. Nós temos que respeitar todas as pessoas humanas, todos os seres humanos e todos os seres viventes, os animais, as florestas, os rios. Bom, enfim, celebrar então os 104 anos de nascimento de João Goulart. Viva João Goulart! Eu quero falar que também hoje foi aniversário de um grande amigo que eu tive, mas que infelizmente já morreu também, José Cláudio Peixoto Mendes. E quero celebrar também o aniversário do grande, do sambista, do cantor, do maravilhoso Jorge Aragão, né, que faz hoje 74 anos. E por causa também desse dia, hoje é um dia muito importante para nós corintianos. Completam-se 100 dias que Fernando Lázaro, filho de Zé Maria, é o técnico do nosso time. Vida longa, Fernando Lázaro! Salve, Fernando Lázaro! Salve o Corinthians! E por último, quero celebrar o aniversário de uma cidade que é extraordinariamente bonita, maltratada, sim, ofendida, sim, com todos os problemas que uma grande cidade tem, mas uma cidade maravilhosa. Rio de Janeiro, terra de São Sebastião, terra de Araribóia, terra de tanta gente maravilhosa. 458 anos. Viva o Rio de Janeiro! Viva o povo do Rio de Janeiro!